Paz para nós. O Espírito Emmanuel nos traz uma mensagem pequenininha que nós vamos conversar sobre ela. Não imobilizes a memória em caminhos percorridos. O passado pode e deve ser consultado a fim de clarear as diretrizes do presente. Um momento de indagação, porém, não significa inércia no tempo. Ninguém estabelece o próprio lar por dentro de um museu. Olha só o que o Espírito Emmanuel diz para nós. A gente ter o passado como referência para a nossa caminhada. Mas não ficarmos curtindo o passado com saudade daquilo que passou, sem trabalharmos para construir um futuro melhor. É muito interessante porque cada experiência nossa tem um peso na nossa caminhada evolutiva. E tudo aquilo, por melhor que tenha sido, aconteceu no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Se a gente fica só querendo voltar atrás, é muito interessante. A gente pode experimentar, por exemplo, reunir todo mundo que era daquela época em que nós éramos felizes e nem sabíamos que éramos felizes. Se a gente reunir todo mundo daquela época, no mesmo local onde se deu, ou onde se deram os fatos, não pode ser que não consigamos repetir. Na verdade, não vamos conseguir repetir as vibrações de felicidade que tivemos lá atrás. Sabe por quê? Cada um que ali está, ele escreveu a sua história daquele passado até agora. Cada um escreveu de sua maneira. Cada um acumulou experiências variadas. E nem todos conseguem, agora, ao se encontrar, relembrar o que é que passaram lá atrás. Um se sente enfadado, outro está preocupado com o seu futuro, com a sua construção, outro se sente com outros planos e não quer ficar ali pensando junto conosco. Ou seja, o fato de nós termos reunidos todos de um mesmo grupo que lá atrás foi feliz, não quer dizer que agora voltaremos ou voltarão a ser felizes na proporção que aconteceu no passado. Então, o passado, ele deve ser contado para nós como fonte de experiência, como alavanca para o nosso progresso, como estímulo à nossa renovação, como lembrança boa que nos permitiu conquistar valores, que nos permitiu renovar momentos individuais. Mas o passado deve ser entregue às experiências do passado e buscá-lo, sim, como referência quando necessário. Mas não querer trazê-lo para hoje, porque hoje é diferente. Quer ver um exemplo engraçado? Você teve lá no passado um namorado que você amou profundamente. E você passou neste período aí por outras experiências e sente muita saudade daquele que te fez tão feliz. Mas veja bem, ele te fez feliz numa determinada idade, numa determinada circunstância, numa determinada condição. Aí você bate a cabeça, eu quero voltar ao passado. Eu quero reviver aquilo com quem eu fui feliz. Aí você reencontra a pessoa e tenta repetir
agora a felicidade que você teve lá. É muito difícil de conseguir. Sabe por quê? Aquele amor também passou por outras experiências. Pode ser que no momento ele não tenha a vibração intensa que você tem em relação ao passado. E ele quer ir para frente. Aí ele volta e experimenta e vai e tenta repetir as experiências, mas você vai sempre achando um defeitozinho nele. Puxa vida, mas fulano, ele não era assim. Puxa, ele está diferente. Pô, mas meu Deus. E aí você começa a achar defeitos, que na verdade não são defeitos dele, são constatações suas de que ele mudou com o tempo. Ele já não é a mesma pessoa que você esperava que fosse. Porque se ele fosse a mesma pessoa, sabe o que teria acontecido? Ele teria estagnado. Ele teria ficado parado dentro de uma circunstância. Mas não tem jeito. Todos crescemos. Todos evoluímos. Alguns mais, outros menos. Mas ninguém fica na mesma faixa, estacionado nessa condição do passar do tempo. Então, é preciso que nós aprendamos o quê? Utilizar o passado como referência, ter saudades das coisas boas do passado e relembrar com alegria, com gratidão a Deus. Não ficar, e aí ainda é mais grave, remoendo o passado com algum fato que aconteceu. 40, 50 anos depois, você está relembrando o que alguém te fez e relembra com aquela mágoa, relembra com aquela dor, como se o mundo tivesse acabado para você naquele momento, lá atrás, há 40 anos atrás, onde você sofreu uma decepção. Deixa o passado para trás, que aquela decepção seja apenas adubo para a sua experiência da agora, para que você não repita as atitudes que teve lá atrás e que atrapalharam, que incomodaram as pessoas. Então, passado é um momento riquíssimo que contribuiu para a nossa caminhada evolutiva. E que o presente seja construído na base dos resultados que nós obtivemos no passado. E que nós projetemos um futuro de muita realização, de muita paz, a partir da experiência de hoje, que se baseou nas consequências do nosso passado. São épocas, são tempos, são oportunidades. Que cada um possa armazenar as energias boas de cada período, sem acumular pensamentos de apego, de melindre ou de paixão em relação ao que se foi, né? O que se foi, o que tinha que ficar conosco, ficou. O que era a energia, a experiência, a parte espiritual, ficou. A parte material, o tempo, as circunstâncias, as pessoas, mesmo que elas continuem encarnadas próximas a nós, elas já não pensam como nós todos pensávamos lá atrás. É muito interessante isso. Então, vamos em frente, minha gente. A vida nos espera. As esperanças se colocam à nossa frente, nos mostrando oportunidades de construção, de alegria, de realizações, de paz.
de conquistas no aspecto do amor, da caridade, das experiências. Façamos isso. Que nós possamos, assim, encontrar oportunidade de fazer hoje da melhor forma possível aquilo que aprendemos no nosso passado. Então, enquanto nós falamos em esperança, o Espírito Batuíra torna a nos trazer uma mensagem. Incessantemente, o dia amanhece de novo para cada um de nós. Ouvidemos tudo o que seja lembrança triste da noite e abracemos a luz de nosso próprio dever. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos que temos um dever a cumprir, que temos uma história a escrever, vamos deixar para trás, no nosso passado, as lembranças tristes. As boas, as consequências, as experiências vêm com nós. E o presente precisa ser vivido como o dia que amanhece. Vamos renovando a cada dia as nossas possibilidades de crescer, de servir, de amar, de realizar. Que o bem seja a grande oportunidade para todos nós. Enquanto isso, a gente vai por aí agradecendo a Deus, a pedra que nos esmerilou no passado, né? O pão que nos alimentou, o golpe que nos aperfeiçoou e o bálsamo que nos aliviou. Quanta coisa importante para a gente mudar na maneira de ser, não é, gente? Deus nos abençoe, muita paz, Jesus nos ilumine sempre. Muito obrigado, até semana que vem.